O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe e toda a sua região. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Ferenc, Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo Maguila San, que é o estourado, né? Esse Maguila, ele é o cara. Estamos aqui diretamente da Rádio Mix Bahia, aqui em Conceição do Jacuípe. Hoje feriado, mas vamos ter, né? Como vocês estão vendo aí, o programa. E hoje especial, viu? São 2 horas de programa. Alô vocês aqui em Conceição do Jacuípe, meu amigo Carlos Rosa. Hoje o programa tá com muito espaço, viu? Vocês aí pode mandar seu zap, suas mensagens, seus áudios aqui pra nossa rádio. Não é mesmo, Gabriel? Qual é o número do zap da rádio? Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. WhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. É esse aí o número do zap daqui da rádio Mix Bahia, né? E hoje temos várias notícias aqui, muitas informações para vocês. Programa até às 20 horas, temos muitas informações. E aí, tem que soltar o hino de novo, né, Gabriel, do Vitória? Solta o hino do Vitória. Vitória oficialmente campeão brasileiro da Série B. Ontem o título saiu matematicamente. Aquilo que a gente falou aqui. Eu falei todos os dias no programa. Vitória seria o campeão brasileiro. E há muito tempo atrás o torcedor... Então, essa galera do Vitória aí, a paixão rubro-negra, de parabéns ontem. O Guarani empatou com a equipe do Criciúma e o título veio só para carimbar esse acesso do Vitória, que foi um espetáculo. Uma campanha sólida, uma campanha que teve aquele tropeço diante do CRB de 6-0, mas o que vale é o acesso e veio junto com o título. 2 rodadas de antecedência. Vitória agora que vai fazer sua festa no próximo sábado contra a equipe do Sport às 17 horas. Os ingressos todos esgotados. Alô, meu amigo Baldo, aí no Distrito de Humildes. O Baldo que talvez vai mandar um áudio aí, né, Baldo? Falando desse título maravilhoso da equipe do Vitória. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa situação. Meu amigo Formiguinha, aí no Distrito de Humildes, já mandou áudio pra gente. Cid Pio, essa galera massa, torcedores do Vitória, estão aí felicíssimos da vida com o título da segunda divisão. E tem uma enquete aí que o Fábio Mota vai jogar para os sócios torcedores, para ver se coloca a estrela na camisa do Vitória. Então o Fábio Mota já foi bem claro, temos aqui também para falar sobre isso, que vai jogar para os sócios. Os sócios é que vão decidir se vai colocar a estrela ou não na camisa do Vitória. Muito boa noite, meu amigo Ronaldo Alves. Estamos por aqui hoje, feriado, mas estamos por aqui com o programa Esporte Entre Amigos, né? Hoje a gente tem uma vasta programação, 2 horas de programa para poder divertir você aí com notícias gerais do futebol, inclusive aí o principal, né? Prato cheio é o Vitória, que foi campeão brasileiro pela primeira vez, com muita luta, muita garra, saindo de uma Série C que ninguém acreditava, e hoje é campeão brasileiro da Série C, o Sport com Vitória, com muita garra, muita vontade, chegou e conquistou o título. Temos também matérias do Amador, vamos ter também aqui falando sobre a seleção brasileira que joga contra a Argentina para a semana, a rodada da Copa Sula, na Copa eliminatórias para o Mundial, Temos várias notícias importantes para você aqui, tudo sobre o Bahia, e também
tá, né, ali sofrendo para não cair, mas a situação não é nada confortável para o Esporte Clube Bahia. Vamos lá, Jailson. E daqui a pouco vamos falar sobre os adversários do Tricolor. Bahia que já encara o Corinthians na próxima sexta-feira. Não é agora não, na outra sexta-feira. Você falou de seleção brasileira. Brasil enfrenta a Colômbia amanhã, lá em Medellín. Depois pega a Argentina pra semana num jogaço de bola no Maracanã. Esse jogo sim vale a pena você assistir, viu? Porque não é todo dia que tem Brasil e Argentina. Então vamos falar dos adversários do Bahia, mais precisamente o Corinthians, né, Ronaldo, me ajude. Corinthians, São Paulo, América e Atlético Mineiro. São 4 rodadas decisivas que o Sport Clube Bahia vai ter que pontuar, e pontuar mesmo. Bahia agora não pode tropeçar diante desses 4 jogos. É missão quase que impossível, eu diria logo assim. É uma missão quase que impossível, mas nada é impossível no futebol. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, Carlos Rosa, a missão do Bahia para permanecer na primeira divisão é quase que impossível. Primeiro que ele pega um Corinthians, na próxima sexta-feira, o Corinthians querendo uma vaga para a Sul-Americana. E vai ter a questão do ex também, o Mano Menezes está lá treinando a equipe do Corinthians. Aí ele encara, né, Ronaldo Alves, o América, o São Paulo na Fonte Nova. Volta para jogar aqui daqui em Salvador com o São Paulo. Com o São Paulo, vamos dar detalhes, vamos ver, fazer essa estratégica aqui para ver o que é que o Bahia precisa. Primeiramente precisa torcer pro Cruzeiro não ganhar o Fortaleza e o Vasco da Gama. Eu acho que são jogos do Cruzeiro, para esses 2 jogos a menos. O Vasco praticamente ali, né, tá já na primeira divisão mesmo, vai permanecer ali, mas a situação delicada do esquadrão, infelizmente, vai lutar aí até o fim, com unhas e dentes para não ser rebaixado, Ronaldo. Verdade, né? E vamos aqui de eliminatória, galera, da Copa do Mundo, vamos lá? Vamos lá. As eliminatórias que tem aí, que a fase de classificação, a Argentina em primeiro lugar com 12 pontos, o Uruguai com 7 pontos, o Brasil tem 7, mas o Brasil está em terceiro porque o Uruguai venceu o Brasil, né? Aí ficou em terceiro. Tem também aqui a Venezuela com 7, Colômbia com 6 pontos, Equador com 4 pontos, Paraguai 4 pontos, Chile com 4 pontos, Peru com 1 e a Bolívia não tem nada. Então essa é a classificação aí da eliminatória para a Copa do Mundo. E lembrando que amanhã tem rodada, né? A 5ª rodada, dia 16, amanhã temos Bolívia e Peru. Bolívia e Peru amanhã às 15 horas. Também amanhã às 19, Venezuela e Equador. 21 horas amanhã. Não, 21 horas de 16. Amanhã mesmo tem Brasil, que é na terça-feira. Brasil e Colômbia. Ou Colômbia e Brasil, o jogo é lá na Colômbia. Aí temos também 21 horas Argentina e Uruguai. Jogo duro aqui, viu? Argentina e Uruguai. Esse jogo acontece amanhã às 21 horas lá na Argentina. Temos Chile e Paraguai. Chile e Paraguai, 21h30. Rodada aqui da eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos lá, Jair. Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil, ele tá em terceiro, né, Ronaldo, com 7 pontos. A Argentina tem quanto? A Argentina tem 12, o Uruguai tem 7, o Brasil 7. Só que o Uruguai venceu o Brasil, né? O Uruguai venceu o Brasil. A Venezuela, que é a grande surpresa, tá em quarto, né? A Venezuela tá aqui em quarto. Quarto colocado. Colado do Brasil com 7 pontos. Isso, então é o seguinte, vão classificar 6 seleções, se eu não me engano, né, na próxima Copa do Mundo 2026. São 6 seleções. Eu acho que o Brasil vai para a Copa do Mundo 2026. Agora, vamos esquecer esse negócio de título, de ficar em primeiro, que o Brasil foi primeiro naquela eliminatória e não foi para lugar nenhum na Copa do Mundo. Eu acho que a Argentina vai atropelar nessas eliminatórias. Eu boto até a Argentina aí como favorita para ganhar o Brasil aqui no Maracanã. Pela estrutura que o Brasil tá ainda, não pegou ainda um tchan do futebol que todos nós estamos esperando que o Brasil apresente, principalmente aqui no nosso país. O Fernando Diniz ainda está montando essa seleção, tem que pegar, os jogadores têm que pegar o jeito que o Fernando Diniz quer, como ele joga no Fluminense do Rio. Jogadores inteligentes vão pegar esse modelo. Agora para o ano tem Ancelotti, então ninguém sabe se Ancelotti vai dar permanência nesse estilo de jogo de Fernando Diniz. Creio que não, né? Então, na minha opinião, a Venezuela tem tudo para ganhar amanhã do Equador e para 10 pontos. O Brasil tem que fazer o papel, o dever de casa no Maracanã. O Brasil amanhã com a Colômbia, só que a Colômbia, nos últimos retrospectos aí, o Brasil não tá vencendo a Colômbia. É um jogo dificílimo amanhã, lá em Medellín, contra a equipe da seleção colombiana. Importante é o Brasil se classificar para poder, né, se ajeitarem para poder, em 2026, essa seleção possa estar afiada. Não sei se vai ter o plano B aí, sem o Neymar.
até a volta do Neymar aí para o ano, Neymar que volta em julho, se não me engano, talvez para o ano, eu acho que o Neymar nem volta ainda a jogar bola. Então teria que ter um plano B. O Fernando Diniz vai jogar amanhã com mais 4 atacantes, né? Então, meio que complicado que o Fernando Diniz ainda não deu um ajuste. Eu acho que os jogadores eles têm que pegar logo o modelo de jogo do Fernando Diniz, que é o modelo que ele joga no Fluminense. E algumas pessoas falam, Ronaldo Alves, que o Fernando Diniz tá meio quietinho ainda. Ela tá meio tímido, né? Ele não é o Fernando Diniz que dá esporro, que grita com aqueles jogadores do Fluminense, já conhece o plantel, mas eu acho que aos poucos, eu acho que talvez com a saída do Neymar, que é o xerifão da seleção brasileira ali, o Neymar, ele agora vai começar a ser o Fernando Diniz, que ele sempre foi e sempre será, Ronaldo. Lembrando que a eliminatórias ele classifica 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vagas e uma repescagem. Cada país, de cada continente, classifica um para repescagem que vai lá se matar para ver quem fica com a vaga, né? E o Brasil, Ronaldo, assim, lembrando que o sexto colocado tem quantos pontos? O sexto colocado aqui é o Equador, que está com 4. Ele está aqui entre os classificados. O sétimo é o Paraguai, que está na repescagem aqui. O Brasil, se ele perder as 2 partidas e o Equador aí ganhar, ele pode ir para o 7º colocado aí, pode despencar de vez. E o Paraguai também vencer ele. Então é uma coisa. Mas eu acredito, o Brasil nunca foi de fora da Copa do Mundo, acho que não vai ser agora. Não vai ficar, temos jogadores de qualidade, apesar de que esses jogadores que estão atuando na seleção brasileira, eles atuam lá na Europa e se transformam. Né, jogadores destroem, comem a bola, né, no igual da boleiragem, mas quando chega aqui na seleção brasileira, não estão jogando absolutamente nada. Não estão jogando, até o Vini Júnior, ele para de jogar bola aqui na seleção brasileira. A camisa pesa, sempre vai pesar, Ronaldo Alves. Verdade, continuando aqui em jogos de seleções, seleção africana desiste de eliminatória da Copa 2026 para inibir fuga de jogadores. Meu amigo, viu? Os caras. Aí a equipe aqui, ó. É interessante. A equipe estava no grupo junto com Marrocos, Zâmbia, Congo, Tanzânia, Nigéria. Todos os jogos dele foi cancelado. Vamos aqui, né? A seleção Eritreias, país africano, desistiu da participação da eliminatória da Copa do Mundo para impedir que seus jogadores tentassem buscar asilo político em outro país durante as viagens internacionais. Existe muito isso, né? O cara tá sofrendo lá no país dele, aí quando eles têm a oportunidade de conseguir sair para ir praticar um esporte, uma coisa fora, ele acaba ficando. No Brasil mesmo, na Copa do Mundo aqui, no Brasil, um bocado de gente ficou aqui. Não foi botar aí até hoje, não foi embora mais não. Eles ficam aqui, não? Então, informações foram publicadas pelo jornal inglês The Guardian na segunda-feira, causou espanto no mundo todo. A FIFA e a Confederação Africana de Futebol informou que a Federação de Futebol entre as, né, havia se retirado das eliminatórias na última sexta-feira, dia 10. No entanto, as entidades não tinham revelado o motivo. A equipe estava na grupo E, junto com Marrocos, Zâmbia, Congo, Tanzânia, Nigéria. Todos os jogos dessa equipe foi cancelada. O primeiro jogo seria contra marroquinos, no dia 16, na próxima quinta-feira. Os jogadores estavam se preparando há 3 meses para os jogos, mas foram dispensados no fim de outubro. O Ministério de Esporte do país recusou os apelos da federação local, de acordo com informações do jornal britânico. O governo não quer que os jogadores escapem do seu país. Governado por Isaías Aflix desde 1993, quando se tornou independente. A última partida da seleção do país foi contra o Sudão, em um amistoso realizado em janeiro de 2020. A partida oficial mais recente foi em setembro de 2019, pela eliminatória da Copa do Mundo. Cadê? Vamos lá. E aí, meu amigo, os caras tá fugindo, tá com medo da galera sumir. Então, seleção deixa eliminatórias com medo de fuga. Acho que ninguém ia voltar. A verdade é essa. Era com medo de fuga. A Colômbia já aconteceu muito isso, né? De jogar num lugar e o pessoal não voltar mais pelo regime de lá. Isso acontece, não é só vários países. A equipe a Coreia
quando ela viaja, se é uma coisa de doido ali. Se o cara, um jogador da Coreia, sair pra jogar fora e ele ficar lá, quem paga o pato é a família. A família vai toda presa. Por isso que ninguém consegue fugir lá. Porque na Coreia você não pode sair do país pra viagem internacional. Você não pode sair do país, não. É ficar fixando, não pode sair pra nada. Aí quando sai pra praticar um esporte, disputar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, uma coisa assim, se um for e ficar, a família paga. A família vai toda presa, inclusive o bebezinho que estiver lá. O regime não é tão doido, galera, que se pegar fogo na casa, você tem que morrer pra salvar o quadro do ditador. Se você não salvar o quadro do ditador, deixar lá pegar fogo, vai todo mundo preso. Me deixa aqui no meu brincadeira? Me deixa no meu Brasil, rapaz. Você viver nesses países aí de ditadores é complicado. Então, ordem do povo, do ser humano, então é complicado. E muita gente que tá aí na guerra aí na Israel, muita gente votando, pedindo pra voltar pra casa e agradecendo que tá no Brasil. O Brasil é um país bom, um país livre, um país democrático, e não tem nada disso aí. Ainda o povo ainda quer tocar terror, né? Mas vamos que vamos. Procuradoria do STJD solicita a perda de mando e portões fechados para Cruzeiro e Coritiba. 18h20. A Procuradoria do STJD protocolou um pedido de liminar para que Coritiba e Cruzeiro sejam punidos com a perda do mando de campo e portões fechados em função da briga generalizada no estádio Durival de Brito no último sábado. As organizadas dos dois clubes invadiram o gramado e entraram em confronto, causando um grande tumulto. A interdição da Vila Capanema, estádio do Paraná Clube, também foi solicitado, até que seja comprovado que o local está em condições de receber jogos. O STJD também pediu o afastamento terão que jogar as partidas restantes do Campeonato Brasileiro sem torcida, seja dentro ou fora de casa, e terão que mandar os seus jogos na cidade distante no mínimo 100 km da cidade sede do clube, conforme o artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Concorrente direto do Bahia na luta contra o rebaixamento, o Cruzeiro ainda faz mais 6 confrontos. A direção celeste já suspendeu venda de ingressos para jogo contra Vasco, marcado para 22 desse mês. Além do Cruz Maltino, a Raposa tem outro jogo adiado contra o Fortaleza, porém fora de casa. Depois tem Goiás fora, Atlético do Paraná dentro de casa, Botafogo fora e Palmeiras em casa. Então tá aí Ronaldo Alves e torcedor, aqueles que estão aí na expectativa do que pode acontecer com Coritiba e Cruzeiro, principalmente o Cruzeiro. Curitiba, na minha opinião, já caiu, mas principalmente o Cruzeiro, que é o time que tá aí lutando na zona de rebaixamento, e com o Bahia, é o time que tem 2 jogos a menos, vai fazer esses jogos aí contra Fortaleza e Vasco da Gama, e o STJD já tá premeditando aí essa questão da punição, portões fechados, sem torcida, e vai jogar 100 km. Então, o que é que você acha, Ronaldo Alves, dessa situação do STJD querendo fazer esse tipo de punições aí para Coritiba e Cruzeiro? Olha, galera, eu acho que tá correto, né? Agora, segundo uma informação que eu ouvi, né, aí de uma pessoa que ele é especialista na área de jurídica de esporte, as equipes têm que perder ponto, né? Mas isso não vai acontecer, jamais, não vai acontecer. Esqueça isso aí que não vai acontecer. Não vai acontecer, tem que perder ponto, tanto a equipe do Coritiba quanto a equipe do Cruzeiro. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Poderia acontecer se fosse Fortaleza com Bahia, aí talvez fosse. Fortaleza com Sport, talvez fosse. Com Ceará fosse. Mas por lá de lá, a gente sabe que não vai gerar. Agora a punição é correta. É 100 km de distância do local do jogo, no caso do estádio dele, né? Ele não pode jogar, como foi acontecer com o Bahia aqui, né? O Bahia teve que jogar aqui no Joia da Princesa, que é 100 km de Salvador, nos jogos que ele teve que fazer aqui, porque foi punido. A mesma coisa está sendo feito também com a equipe do Corinthians, ou do Cruzeiro e do Coritiba. E tem que ser feito mesmo. Ficou barato, na verdade. Tudo isso aí ficou barato. Não vai ficar muito barato porque vai ter prejuízo, né? Não vai conseguir arrecadar, não vai ter ingresso, mas diante da situação que aconteceu aquilo tudo ali, se tornou barata a situação. Essa é a verdade. Vamos lá. E diante do cenário aí, o Cruzeiro principalmente precisando ganhar, né? E com o apoio da torcida, meio que complicado. Vai jogar com o estádio vazio e não vai ter o apoio da torcida desorganizada. Porque quem faz isso, eu sempre falo,
são torcidas desorganizadas, não é torcida organizada. Aí o time aí foi prejudicado por causa da sua torcida, que vem fazendo arruaço, não é da agora que isso acontece no nosso futebol, há muito tempo que vem acontecendo cenas de terror, né, dentro de campo. Então fica complicado para um clube de futebol que precisa da sua torcida ter que jogar agora na reta final do campeonato com portões fechados e a 100 km do lugar, da cidade lá de Belo Horizonte. Tem aí alguns lugares aí que a equipe do Cruzeiro pode jogar 100 km aí no estado de Minas Gerais, mas a coisa está complicada nessa reta final. Então pontos acho que não vai perder, poderia perder se tivesse mesmo no regulamento, né? Não sei essa questão do regulamento aí, poderia perder mesmo, porque esses torcedores aí já vem fazendo bagunça, baderna, tem até caso de mortes há muito tempo. Olha o caso aí da Bamou, da torcida da Bamou, deu em quê? Aquela questão que a pedra, jogaram bomba no ônibus, que Danilo Fernandes foi machucado, aquela coisa toda, tá parado. Pior que acontece as coisas, dá um tempo tal, e ninguém faz mais nada. Então a torcida não repudia, mentira, é o miguezinho que eles dão lá, pra dizer que não concorda com esse tipo de situação. Mas às vezes a ordem já vem do próprio chefe da torcida, da própria instituição, das organizadas, para fazer isso. Então a gente aqui repudia esse tipo de situação. É uma pena pro Cruzeiro, que tem que jogar agora com portões fechados. Influencia. Eu mesmo falo aqui, eu acho que se torcida ganhasse jogo, todos os times iam ser campeão. Porque joga dentro de casa, eu acho que tem muitos time grande que joga dentro de sua casa, com seu estádio lotado, e não ganha. A prova disso é o Bahia, que jogou 2 vezes dentro da fonte da lotada e não tá ganhando ninguém. Então, o que tá acontecendo? Será? Ou é aquela coisa da ameaça, que o jogador fica com medo, se não ganhar vai morrer, aquela coisa. Será que influencia também isso? Eu não sei, Ronaldo. Vamos lá, são 18 horas e 26 minutos. 18 horas e 26 minutos, e com duas equipes baianas, saiu aqui a tabela da pré-copa do Nordeste. CSA Iguatu, Sampaio Corrêa e Potiguar, ABC e Souza, Confiança e Retrô, Ferroviária e Asa, Botafogo da Paraíba enfrenta a equipe da Jacuipense, que foi vice-campeã baiana no ano passado, não desse ano, né, Galego? Desse ano. Juazeirense também daqui da Bahia enfrenta o Motoclube. O Altos de Picos enfrenta Santa Cruz. Santa Cruz vai disputar aqui a pré-copa do Nordeste. Mas aquele passo, eu queria ver Santa Cruz de novo, fazendo sucesso, né? Lembrando que desses confrontos aí classifica quatro equipes, né? São 4 equipes que classificam, não tem data nem horário, a CBF ainda vai divulgar, mas os confrontos já estão aqui da pré-copa do Nordeste. Ainda também não saiu a tabela dos que vão direto, né? Que entra direto para a competição. Número aí para a galera colocar sua mensagem de 30 segundos ou até mais hoje. Hoje pode até estar liberado. Tá liberado para mandar até mais, né? Sua mensagem aí para o programa Esporte Entre Amigos. Vamos lá. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro.
Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja DDD 11 96654. Alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewate 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewate 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 18h32. Você que está aí ligadão no programa Esporte Entre Amigos pela estourada Mix Bahia, mande sua mensagem de áudio ou texto para a gente botar aqui no ar. Vamos lá, Gabriel. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. WhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. É isso aí, mande sua mensagem de áudio ou texto e a gente tem um prazer em passar aqui no ar, certo? Vamos lá, são 18h32 na Mix Bahia, Birimbau, Conceição de Jacuípe. Uma notícia aqui, jovem sofre mal súbito e morre durante partida de futsal. A imagem é forte, você não vou ver, nem também vou nem abrir, vou só no texto aqui que é melhor, né? Ele acabou passando mal em uma partida lá e acabou morrendo. Rapaz, às vezes a pessoa tem problema cardíaco, não sabe, né, Jair? E aí quando descobre, não dá tempo para resolver mais nada, né? Vamos lá, vamos à notícia. Vamos ver se eu consigo abrir, que tá tentando abrir aqui, é complicado, viu? Guilherme Carvalho Castanho, de 18 anos, sofreu mal-estar e morreu na noite de ontem, dia 14, durante uma partida do Campeonato de Futebol do município de Soledade, no norte do Rio Grande do Sul. O fato ocorreu no final do jogo entre SRB, time de Guilherme, e Arsenal. A Rádio Cristal da cidade fazia a transmissão da partida e foi possível ver o jogador passando mal logo após fazer a cobrança de um lateral. Ele senta no banco de reserva, abatido, e logo cai. O jogo foi interrompido e todos ficaram muito preocupados. Ele foi retirado de ambulância no ginásio José Américo Martins, mas não sobreviveu. O Guilherme foi encaminhado ao hospital Frei Clemente, onde por 1 hora a equipe médica tentou reanimá-lo, o jovem, mas sem sucesso, e acabou falecendo. Segundo relatos colhidos pela reportagem UOL, começou a partida no banco de reserva, aparentemente estava bem, entrou na partida faltando 6 minutos para o fim, antes de passar mal na cobrança de um lateral. Ele tinha participado de uma retomada de bola e aí acabou passando bola e morrendo, né? O cara novinho, galera. Quantos anos? Rapaz. Foi
No morte súbita, ele 18 anos, galera. Futebol Novo. de 5? 18 anos. 18 anos, cara. Teve um mal súbito e morreu. É complicado, viu, velho? Muito complicado, uma pena, um jovem. As pessoas que praticam esporte tinham que fazer procurar primeiro um cardiologista. Fazer um cardiologista. Né? Um check-up. Não é bom o cara chegar, vou fazer uma caminhada. Não é bom. Não é bom. Vamos ver se você tem condições de fazer caminhada. Vamos ver se você tem condições de jogar essa bola, somente no sol quente, na temperatura que está. Com certeza. Procure um médico. Você não sabe como é que tá seu açúcar, se tá baixo, se tá alto, o coração principalmente. Então procura um médico, um cardiologista melhor para poder explicar toda a situação. Ver se você tem hiperglicemia, se você tem problema cardíaco, né? Se você tem aí questão de pressão alta, tudo isso. Então é preciso, gente, antes de fazer uma caminhada, procure um médico. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta besteira e não vai procurar um médico para fazer uma análise direitinho. É isso? E às vezes, Ronaldo, o cara, às vezes ele não tá no costume de andar, de fazer seu Cooperzinho, e quando vai no primeiro dia quer logo correr. Aí acaba se desgastando e você não sabe como é que tá seu coração. Então tem que primeiramente procurar um especialista e quando começar a fazer os exercícios físicos, vai aos poucos. O médico vai te orientar para poder você estar ciente do que deve e não deve fazer, ok? Uma pena, 18 anos, um jovem, tudo pela frente aí, mais coisas da vida. E bola que segue, né, galera? 18 horas e 36 minutos e Diniz indica, falando de seleção brasileira, Diniz indica quarteto de ataque e faz elogios a Endrick. Pode ser tornar lendário. Você acha que Endrick é o sucessor de Neymar? Que pra mim Neymar não joga mais nada. Pra mim Neymar agora é só mídia, não tá jogando mais nada. Vai voltar agora de novo de contusão. E você acha que o Endrick aí pode ser o possível sucessor de Neymar? Ou melhor que o Neymar? Não, a expectativa do Endrick, tem um garoto de 17 anos, ainda não fez nem 18 anos ainda. É um promissor, uma promessa do nosso futebol brasileiro. Tem qualidades, tem velocidade. Um jogador que a sua qualidade maior é a velocidade. Ele quando coloca a bola na frente é o pique, e força, tem velocidade e força. É uma característica muito bom para um jovem, um atleta que está começando. Ele não é um centroavante que ele vai disputar bola alta na cabeça de zagueirão. Você colocar o Endrick é estilo Romário. Agora eu acho que o Endrick no começo de carreira ele gosta de treinar. O Romário nunca gostou de treinar, não era o forte. Então acreditamos sim que possa ser um sucessor do Neymar. Por que não? E tomara que seja um sucessor de cabeça no lugar. Que não venha fazendo as coisas, não vá fazer as coisas que o Neymar quase no final de carreira ou sempre foi fazendo, né? Depois que começou a entrar no auge da carreira, começou a tá curtindo, a tá indo pra festa, badalações. Então acreditamos que o Endrick sim possa vir ser esse substituto. E o técnico Fernando Diniz evitou confirmar a escalação da seleção brasileira para o jogo contra a Colômbia na quinta-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas indicou que contará com um quarteto ofensivo formado por Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e Martinelli. Endrick, maior alvo de expectativa nessa data FIFA, deve ser reserva, mas arrancou diversos elogios do treinador na quarta-feira. O Diniz ele está colocando o Endrick lá em cima. Eu acho que tem que ser por aí, tem que começar aos poucos na seleção brasileira. Eu acho que quando o Endrick entrar aí, ele não sai mais na equipe do Brasil. Ele vai começar a jogar aos poucos, não vai ser titular amanhã, não vai ser titular contra a seleção da Argentina. É uma responsabilidade muito grande, mas o cara que tem qualidades, né? O cara que nasceu pra isso, que Deus deu dom a ele, ele não quer nem saber. É o Pelé, com 17 anos, ele foi campeão mundial, o nosso mito, o maior, o rei do futebol. Então acreditamos que o Endrick tem um futuro muito enorme, muito grande pela frente e vai dar muitas alegrias ao torcedor brasileiro, Ronaldo. Eu vi um treinamento hoje do Endrick junto com o Scarpa. A seleção principal tava tomando 1-0 com um gol de Scarpa. Endrick e Scarpa na frente ali, tocou a bola e fez o gol. O time reserva tava vencendo o time titular. E acabou 1-0 mesmo. Acabou 1-0. Gol de ele, se os dois lá na frente, acabou com a zaga da seleção. Tá difícil a seleção brasileira, galera. Tá virando uma piada, pelo amor de Deus, né? E falar em seleção brasileira, fala em jogador novo como o Endrick, né? Nós temos um jogador aqui no Brasil chamado... o apelido dele, as pessoas costumam chamar ele de Messinho. Por quê? Diz que ele tem a mesma habilidade, tem a mesma qualidade do jogador Messi.
E esse jogador, ele pertence ao Palmeiras. O Messinho, né? Aí a matéria é esse jogador. E ele já fez 5 propostas querendo pegar esse Messinho. Não é só o Barcelona, né? Quem é Messinho que o Barcelona mira no futebol brasileiro após fechar com Vitor Roque? Pois é, né? Com apenas 16 anos, o garoto Estevão do Palmeiras é o mais novo alvo do Barcelona para o futuro. Segundo informações do diário Mundo Esportivo da Espanha, depois do clube oficializar o acordo por Vitor Roque, do Atlético Paranaense, o próximo objetivo dos catalães é Messinho, apelido da joia do Verdão. A ESPN apurou em dezembro de 2022 que o Barcelona havia realizado uma sondagem pelo atleta. No entanto, o PSG também entrou na briga, avançando nas negociações. E chegou até próximo de acordo. Só que acabou não dando certo a recusa do Palmeiras. O Palmeiras não quer vender, né? Mas também, de acordo com a apuração do repórter do Barcelona, a cargo do atacante fez um novo contrato, nova proposta para o Palmeiras e aguarda a proposta oficial para ver se aceita. O Barcelona já fez a 5ª proposta e o Palmeiras acabou não aceitando. Lembrando que esse jogador, ele é da base do Palmeiras, fazendo um gol à torta direita no Sub-17 e é craque. Eu vi um vídeo, o menino sai driblando igual a Messi, cortando pro lado, cortando pro outro, fazendo um inferno com a zaga lá. Mais um, né? Mais um. Que sai aí da academia do Palmeiras. Ele tem um contrato com o Barcelona, né, de 2 milhões pago ao empresário dele e ele. E ele recebe já, na idade de 16 anos, tá recebendo 100 mil por mês. É brincadeira. 100 mil por mês. 100 mil, Messinho. E aqui a base que pode ser acordada, né, por conta da Lei Pelé. Contrato entre partes pode ter um prazo de duração superior a 3 anos. Pode ser mais 3 anos com isso o acerto até 2026 com a multa de 60 milhões de euros, ou seja, 333 milhões de reais. Ele pode sair por esse valor. Se o Barcelona acabar acertando e o Palmeiras aceitar. E isso foi o que o Barcelona ofereceu, o Palmeiras está analisando ainda se vale vender não, com 16 anos. 333 milhões. Ainda bem, Ronaldo e ouvintes, que temos ainda pérolas assim aos pouquinhos, né? Porque o Brasil sempre foi um celeiro de craques, né? Então temos ainda, de vez em quando sai o Neymar, o Robinho, enfim, saiu quem, vem aí, vieram tantos aí, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, o Bebeto, Romário, e aí foi acabando, o Rivaldo, né, o Cafu, Roberto Carlos, enfim, e a gente não vê grandes talentos, grandes jogadores, e acabaram, porque às vezes, na maioria das vezes, esse menino quando aparece aí na divisão de base, já tem jogador que eu nem conheço que tá jogando na seleção brasileira, não saiu daqui e já foi direto pra Europa. Então antigamente ficava mais com os jogadores aqui da base, né? Os clubes, eles permaneciam mais tempo com o atleta. Hoje a dificuldade é tão grande, a situação financeira do clube é tão grande que o jogador aparece e já vem de logo pra fora. Então tá de parabéns a academia do Palmeiras aí, a divisão de base, já tem o Hendrick e agora o Messinho, que está aí já ganhando 100 mil reais com 16 anos de idade. Então a expectativa é pra ver se ele vai permanecer. Mas eu acho um pouco difícil permanecer aí no Palmeiras. Barcelona já quer ele, né? E aqui o empresário aqui do Vitor Roque, que é o mesmo dele, né? Diz... Na entrevista, o agente colocou Messinho à frente inclusive de Hendrick. Joga mais do que Hendrick. Tecnicamente, sim. O Hendrick já é realidade. Precisa ver, ele vai chegar. E vai chegar com tudo na seleção brasileira. É diferenciado. O Hendrick é um goleador. E o Estevão é um 10 articulador. Pela parte técnica, é um dos melhores que eu vi jogar ultimamente. Então o cara é 10, aquele 10 nato, aquele que toca a bola, aquele que levanta a cabeça, um Paulo Rodrigues da vida. Então do mundo aí disputando aí na seleção brasileira. Parecida, né? Lembrando que ele não pode sair do Brasil por agora, só quando completar 18 anos, né? Que agora a lei não permite mais. 18h44, o Léo Santana vai puxar trio elétrico para comemorar a festa do Vitória. Olha aí, torcedor do Rubro Negro. A festa pelo acesso e título do Esporte Clube Vitória já tem data e atração. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que o cantor Léo Santana vai puxar o trio elétrico no próximo domingo,
às 19 horas, no dia 19, a partir das 16 horas, no Farol da Barra. Torcedor declarado do Leão, o gestor municipal frisou que os rubro-negros já irão antecipar o carnaval, que está próximo. Domingo, 16 horas, no Farol da Barra. Léo Santana puxando um trio elétrico para a gente antecipar o Carnaval de Salvador, afirmou Bruno Reis nessa quarta-feira. Bruno Reis também convidou outros artistas, como Ivete Sangalo, Duval Leles, Tatal e Compadre Washington, que também são torcedores declarados do Leão. Vamos começar a mobilização nas redes sociais para outros artistas também ir lá no trio, para dar uma palhinha, para que essa comemoração entre para a história. E jamais o torcedor rubro-negro esqueça, disse Bruno Reis. Léo Santana comemorou o acesso do Vitória no último domingo, nos Estados Unidos, onde ele estava fazendo show. De volta à elite, onde deveria sempre estar, disse em vídeo publicado nas redes sociais. Nessa terça-feira, o título foi confirmado após o empate do Criciúma contra o Guarani. No domingo, o Leão enfrenta o Sport às 17 horas. É no sábado, né? Esse jogo. Depois a gente vai conferir no Barradão, último jogo do ano, no ano dentro de casa para celebrar as conquistas. Agora, Ronaldo, festa, trio elétrico. Agora, será que esses caras vão dar show de graça? Diz que ama o time. Será? Porque aí ninguém falou nada, né? Tá todo mundo quietinho. Ivete tá quieta, Duval Leles, essa rapaziada toda. Então vamos ver se esses caras aí vão fazer um show de graça para o time de coração ou vão cobrar do prefeito Bruno Reis, Ronaldo Alves. Aí que tá, né? Acho que de graça ninguém faz não, nego. Vamos lá, vamos dar um alô aqui no nosso amigo Nê, cabeleireiro lá do distrito de Humildes. Boa noite, Ronaldo Alves. Aquele forte abraço para todos os ouvintes da Mix Bahia FMs e Humildes Online. Um abraço, meu amigo Nê, que corta meu cabelo. Quando ele não pode cortar, eu passo dificuldade. 21 anos cortando cabelo com o Ney. Ney, meu amigo Ney, aí na Caruara, no distrito de Humildes. Valeu, Ney, um abraço, meu irmão. Vamos aproveitar e ver os áudios aí, meu amigo Gabriel. Boa noite, Gelson Santo, Ronaldo Alves, né? E Zezito, Gabriel, né? E Maguila Santo, Mix Bahia, aquele abraço pra você e toda a redondeza aí, meu irmão, de Berimbau. Gelson Santo, graças a Deus, né? Cumprida, missão cumprida, né? Graças a Deus, né? Ganhamos nosso título, que era importante ganhar esse título, cara. Título nacional, a gente tinha que ganhar esse título. E o melhor, subindo com o título é mais gostoso ainda, meu irmão, viu? Então, aquele abraço, tô feliz, tô muito feliz, graças a Deus, missão cumprida, né? E agora é só alegria, só curtir, meu irmão, só curtir, né? E sábado tem um jogo e é o jogo festivo, né? Com fé em Deus é mais comemoração, porque o Vitória merece e deu essa alegria pra gente, valeu? Fica com Deus, uma boa noite a você e a todos aí. Aquele abraço. Boa noite, Ronaldo, os amigos aí, os convidados. Devem estar falando aqui. Também estou na luta aqui, da empresa aqui da Nestlé aqui, nessa noite aqui para carregamento. Mas, como fala, quem labuta, Deus ajuda. Fala pessoal, boa noite a todos que acompanham aí o programa Esporte Entre Amigos. Satisfação estar participando aqui do programa, onde eu venho trazer aí algumas informações de nossos campeonatos de futebol amador da região. Começando pelo Limoeiro, campeonato em andamento, a Copa Trivela. Neste próximo domingo aí, dia 19, tem mais uma rodada da competição. A competição começou na semana passada, no último domingo, dia 12, com 2 jogos. E nesse domingo, dia 19, temos mais 2 jogos da competição. O primeiro jogo, a estreia da equipe da Parra e a equipe do Limoeiro se enfrentam na primeira partida. E na segunda partida, a equipe do Vitória enfrentando a equipe do São Paulo. Então promete ser grandes jogos aí na Copa Trivela do Limoeiro. Também venho trazer informações aqui da equipe do Limoeiro, o Real Limoeiro, que neste domingo faz a terceira partida na Copa da Amizade no Pau Seco. Então, quem quiser aí acompanhar, aqueles que acompanham o Real Limoeiro, neste domingo tem encontro marcado na Copa da Amizade no Pau Seco. Primeiro jogo enfrentando a equipe do São Gonçalo. Temos 2 jogos lá neste domingo, então final de semana recheado de futebol, programação aí do futebol amador.
da nossa região. Um abraço a todos, um abraço ao Ronaldo e a todos que acompanham aí o programa Esporte Entre Amigos. Pois é, aí meu amigo Linho, lá do Limoeiro, né? Ele que organiza também o campeonato, ele tá jogando lá na Copa da Amizade. Ele falou aqui da rodada do próximo domingo aqui. Vamos ter sim, Limoeiro e São Gonçalo no próximo domingo e Arena e Palmeirinhas. Limoeiro e São Gonçalo e Arena aqui de Humildes, nosso amigo Gene e Gabriel e Palmeirinha, rodada de domingo. Vamos aos nossos comerciais, Gabriel? Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 18h54. 18h54. Apareceu aqui São Caetano. Você lembra de São Caetano? Pois é, São Caetano, é ele mesmo.
que é lá de São Paulo. O São Caetano anuncia mudança de nome e de escudo. É esquisito isso, né, gente? Você tem muitos anos e depois você quer mudar tudo. Clube vice-campeão da Libertadores em 2002. Vive o pior momento de sua história e terá mudança de identidade visual. Afundado em dívidas em busca de novos compradores, o São Caetano anuncia nesta segunda-feira, dia 13, por meio de suas redes sociais, que mudará seu nome e escudo para os próximos anos. Agora o time do ABC Paulista passará a se chamar São Caetano Futebol Clube. Não era assim, não? Ah, não, era Associação Desportiva. E não mais Associação Desportiva São Caetano. Só mudou aqui Desportivo para Futebol Clube. Mas continua o mesmo nome. Quando você vê a matéria, parece que o nome do time vai sair. Vai botar outro, né? Só tirou aqui, é o sobrenome que mudou aqui, né? Vai deixar de ser Associação Desportiva São Caetano para Futebol Clube São Caetano, né? Como era anteriormente. Além disso, a equipe terá um novo escudo que poderá ser escolhido pelos seus torcedores por meio de uma votação no Instagram. Há duas opções para serem votadas. Nas redes sociais, parte da torcida se mostrou incomodada com a mudança do escudo. Vale lembrar que o São Caetano vive o pior momento da sua história, com diversos débitos a serem pagos, além de ter sido rebaixado para a Série A3 do Paulistão, ou terceira divisão do Paulista. Então, o São Caetano está tentando mudar o nome para ver se tira a zica e aí consegue se reerguer. Essa história de mudar o nome ficou muito falado quando o Bahia fez acerto com o City, de que o Bahia também mudaria o nome, mudaria a forma da camisa e mudaria o escudo, né? Uma das causas que está no contrato do City é exatamente isso. Não pode mexer na imagem do Bahia. Nem o escudo, nem tampouco as camisas. Aí, para não ter problema, se lançou uma camisa igual o City. Que inclusive é até bonita, aquela camisa azul, né, Jailson? A história é essa. Agora, eu também não concordo com a equipe que você vê há anos e anos, você mude o contraste dela, né? Que é a forma de você ver o escudo e a camisa. Já pensou você chegar pro Flamengo, ó, sua camisa bate olho vai ser preta, vai ser azul. É esquisito, né? Vamos lá, são 18 horas. Não tem nada a ver com as cores das tradições do clube, né? Exato. Não pode mudar, não. Tem que deixar aquela tradição. Bahia é tricolor, tem que ter um tricolor. Bahia é branco, vermelho e azul. Vitória também, rubro-negro. Falar de Bahia, vamos dar um aqui do Bahia, 18 horas e 58 minutos. O treino tático e técnico marca a reapresentação do Bahia nesta quarta-feira. O Bahia iniciou intenso trabalho de preparação nesta quarta-feira, visando se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Rogério Ceni. Os jogadores se representaram no CT Evaristo de Macedo para uma sessão de treinos que envolveu atividades física, técnica e tática. Bahia que joga na sexta-feira, viu, torcedor? Na outra semana. Amanhã começou com a ativação na academia. Posteriormente, o grupo realizou um aquecimento antes de ingressar em atividades com bola. Em campo, os jogadores foram divididos para realizar uma atividades com ênfase na marcação e troca de passe, limitando os toques na bola de cada atleta. O treinador ainda acrescentou uma sessão de trabalho de conceitos táticos, visando aprimorar a organização da equipe. Em campo, alguns atletas permaneceram por mais tempo no gramado, concentrando-se em aprimorar suas habilidades de finalização. Na próxima etapa da preparação, nesta quinta-feira, o elenco do Bahia voltará a treinar no CT Evaristo de Macedo, concentrando esforços para o confronto diante do Corinthians. A partida está marcada para o dia 24 de novembro, uma sexta-feira, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Então o Bahia se representou hoje aí e treinando forte, visando esse difícil encontro, né, compromisso contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, Ronaldo. O maior risco do Bahia aí é que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. São 6 pontos que fazem uma diferença.
O Bahia tem que torcer para que o Cruzeiro não vença esses 2 jogos, mas é muito difícil, são 2 jogos a menos. Né? Já se coloca aí o Goiás como rebaixado. O pessoal já fazendo as contas aí, o Goiás como rebaixado. O Curitiba já sabe que não tem jeito, ele tem 15 pontos, ele tem que fazer 12 pontos em 15. Não vai. Você acha que vai? Não vai, né? O Bahia tem a disputa direto com a equipe do Cruzeiro. Ou o próprio Vasco, se perder o jogo, vai vencer, né? Mas a situação do Bahia não é confortável. Não é. E aí, meu amigo, é complicadíssimo. Confira o risco de queda do Bahia. Após o novo tropeço na Fonte Nova, o Sport Clube Bahia segue cambaleando no Campeonato Brasileiro. A cada vez mais perto da zona de rebaixamento nesta reta final. E decisiva do último até o primeiro. O Esquadrão teve chance de abrir 3 pontos em relação ao Cruzeiro. Primeiro time da zona de rebaixamento. Porém, empatou com o Atlético em 1-1 diante de 33 mil torcedores na Arena Fonte Nova. Mas uma decepção para a torcida, que vem comparecendo em bom número, mesmo diante da péssima fase. Com o tropeço, o Sport Clube Bahia caiu para 16º lugar com 38 pontos. 1 ponto acima do Cruzeiro, que tem 2 jogos a menos, contra Fortaleza e Vasco. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o risco de queda do Sport Clube Bahia é de 51%, enquanto a Raposa aparece com 33%. O Goiás, com o revés para o Atlético Mineiro, aumentou a possibilidade por 93%, enquanto o Curitiba tem 99%. Acima do Bahia aparece Vasco, com 13% e o Cruzeiro e o Santos com 6%. Então eu acho que o Santos está livre, para cair é muito difícil. Só se der uma queda para ter tudo. Mas o Bahia está numa situação muito difícil. E o Galego, na sua loja, será que o Bahia escapa do rebaixamento? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos dar a classificação aqui do Brasileirão Série A. Palmeiras tem 62 pontos. Botafogo é o segundo com 60. Grêmio é o terceiro com 59. Bragantino é o quarto com 59. Em quinto, Atlético Mineiro, 57. Flamengo é o sexto com 57. Atlético do Paraná é o sétimo com 51. Fluminense, oitavo com 47. Cuiabá, o nono com 47. Cuiabá, né, rapaz? Se livrou aí da segunda divisão. O 10º é o São Paulo com 46. 11º, Corinthians com 44. Acho que mais um empate aí, uma vitória. O Corinthians se livra definitivamente. Fortaleza ainda tá aí na briga, né? Também um empate, uma vitória. Pode ser o jogo do Cruzeiro aí. É o 12º com 43. Internacional, 13º com 43. E aí vem o Santos, 14º com 42. E aqui vem o bolo, viu? Aqui é onde a batata vai esquentar. Vasco da Gama, 15º com 40. Bahia, 16º com 38 pontos. O Cruzeiro é o 17º com 37. O Goiás, 18º com 35. E aqui Coritiba, 19º, 29. E América Mineiro, 21, já rebaixado. O Coritiba, ele até que está tentando uma reação. Mas na minha opinião, o Coritiba já está rebaixado. Temos aqui 2 vagas, né? Então vamos fazer uma apanhada aqui, tentar explicar aqui a torcida tricolor como fica essa situação do Bahia, para ele poder sair definitivamente da zona de rebaixamento, não entrar, né? Ele não está na zona, para ele não cair para a segunda divisão. Veja bem, torcedor, o Cruzeiro, ele falta 2 jogos, tem 2 jogos a menos. Mais 4, que é da tabela. Da tabela. Ele pega o Fortaleza no sábado, 18h30. As expectativas vai ser todos aí, né? Vai ser esse jogo, torcer pro Fortaleza ganhar o Cruzeiro. Fortaleza que ainda não saiu ainda desse bolo de ficar aí no Z4. Então, para o Bahia aqui, tem que torcer para uma vitória do Fortaleza. Beleza? Aí o Cruzeiro pega o Vasco da Gama. É um jogo de 6 pontos. Esse jogo aqui, Cruzeiro e Vasco da Gama. Ele perde 3 e pode tirar 3 do Vasco. E pode tirar 3 do Vasco. Então o empate aqui seria também um bom resultado. O Vasco não dispararia e também o Cruzeiro ficava ali, não ultrapassaria o Bahia, se eu não me engano, né? Então, na próxima rodada, o Bahia sim, aí que o bicho vai pegar. Então, na próxima rodada, o Corinthians pega o Bahia. No dia 24, o Bahia tem que ganhar esse jogo. O Bahia tem que ganhar aí esse jogo, que o Bahia tem 38, faria 41. Mas se ele trouxer um ponto lá de São Paulo, vai a 39. Vai a 39. Depender do resultado do Cruzeiro. O Cruzeiro não pode vencer o Fortaleza. Mas ele tem 3 jogos aqui, por exemplo. Ele tem 2 jogos dentro de casa
em que eu acho que o Bahia passa esses 2 jogos. Primeiro, mas a gente não vai, né? Você vai nessa filosofia aí. A filosofia não vai assim. A minha é diferente. Ele vem confrontando com essas equipes. As equipes não vêm mais com muito interesse, não. A verdade é essa. Eu acredito nisso aí. Então ele pode ganhar o São Paulo aqui, que vai vir desmantelado, ele vai liberar um bocado de gente, né? O América Minas, não é possível que lá perdeu para o América lá dentro. Tudo acontece no Bahia, né? De repente perde mesmo. Então, e tem um Atlético que também vem todo desmontado, se ainda estiver brigando, se não estiver brigando com vaga, né? Tem essa. A questão é que o Atlético vai brigar até o fim. O Atlético Mineiro hoje aqui na classificação, o Atlético, falamos aqui que o Atlético Mineiro ele tá em quinto. Ele hoje tá ali na zona de Libertadores, né? Ou não? Pré-Libertadores. É o 4º colocado, vai até o 4º. Que é o Bragantino hoje que tá direto. O Atlético Mineiro tá na pré-Libertadores. Não, mas acho que é 6 o Libertadores. Não, porque não teve aquela situação. O Fluminense hoje, ele ganhou. Mas ele não tá no grupo. Ele ganhou a Libertadores, mas ele não tá em fase de classificação de nada. Não tá no pelotão aí, né? Pra poder... Aí né? seria se fosse o Palmeiras ou o Flamengo, ou um desses aí que tivesse ganho, aí abriria mais uma vaga. Isso, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas tá em 10º lugar aqui. Não abre, não chama ninguém aqui. O que se abriu mesmo aí foi vaga pra Sul-Americana, né? Com pra o São Sul-Americana. Paulo e com o próprio Fluminense que ganhou, aí abriu mais vagas. É até 14º, que até o cara ficar em 14º, ele tá na Sul-Americana. Então, na Sul-Americana. Então vamos lá, torcedor. Acontecendo, se o Fortaleza ganhar o Cruzeiro, que é isso que a torcida do Bahia quer, o Cruzeiro estaciona ali dos 37, né? E o Bahia fica com 38. Um empate, como você falou, Ronaldo Alves, é interessante. Esse jogo do Bahia contra a equipe do Corinthians. Só que antes disso, torcedor, o Cruzeiro enfrenta o Vasco antes do jogo do Corinthians. É os 2 jogos que tem que pagar. Então, nessa pior situação aí, vamos dizer, o Cruzeiro perde para o Fortaleza, continua com 37, empata com o Vasco, vai para 38. Aí a gente tem que ver o saldo de gols, aquela situação vitória para poder... Enfim, um ponto nesses 2 jogos que o Cruzeiro conseguir, estaria de bom tamanho pro Bahia. Se o Bahia conseguir trazer um empate lá, de lá da Neoquímica, que o Bahia ia para 39. Exato. Ia pegar o São Paulo. Por isso que é importantíssimo ele somar lá, né? Iria pegar o São Paulo, e vai pegar o São Paulo depois do Corinthians, beleza? Vamos dizer assim, o Bahia empata com o Corinthians, vai 39. Aí vem, pega o São Paulo, vai 41, se ele ganhar. Aí o Cruzeiro, depois desses jogos aí que tá em atraso, o Cruzeiro vai até Goiânia, pegar o Goiás, né? Aí o Cruzeiro, se ganhar, o Bahia, se ganhar, vai pra 42. Isso tudo são suposições, simulações, viu, torcedor? Aí o Cruzeiro, se conseguir um ponto nesses 2 jogos que faltam, o Cruzeiro chegaria a 38. Ele vai até Goiás, aí ele ganha o Goiás, vai pra 41, aí acaba de vez, mata o Goiás lá. Né? Se ele ganhar o Goiás fora de casa, ainda tem isso. Aí ele vai a 38 com 3, 41. Fica 1 ponto atrás do Bahia. Aí o Bahia vem pegar o São Paulo, ganha, né? Já falamos aqui. Depois na outra rodada, vamos botar aqui mais partida, torcedor, só pra gente ter uma ideia, né? Isso é um pouquinho complicado. Rapidinho aqui. Em termos de número de vitórias, o Bahia tem 10 vitórias, o Cruzeiro tem 9. Em termos de saldo de gol, o Bahia tem 16, o Cruzeiro tem quantas vitórias? O Cruzeiro tem 9 vitórias, o Bahia tem 10. Tá ganhando, beleza, tranquilo. Primeiro critério é esse aí. No saldo de gol, que é o segundo critério, né? O Cruzeiro tem 16, o Bahia tem... Não, o Bahia tem 16 e ele tem 10, o Cruzeiro. Pronto, o Bahia ganha nesses 2 critérios. Aí o que acontece? Suponhamos aí que o Bahia ganha o São Paulo, tal, vai pra 42 na Gabriel, o Cruzeiro empatando um jogo, fazendo um jogo, um ponto nesses 2 jogos. Aí ele vai pra 38. Ele ganha o Goiás, vai pra 41. Você quer saber a verdade? Pra mim o Bahia vai pra zona de rebaixamento, porque o Cruzeiro vai ganhar um jogo desse. Nesses 2 jogos aí. A gente tá fazendo aqui simulações, suposições. Aí, se o Cruzeiro ficar com 38 pontos e o Bahia com 42, né? O Cruzeiro tem 37. Se ele ganhar a equipe do Goiás, o Cruzeiro vai 41. Aí o Bahia vai jogar com quem? O Cruzeiro pega o Botafogo lutando por título. Botafogo e Cruzeiro no Rio de Janeiro. É mais uma oportunidade que dá o Bahia. Dá o Bahia pra poder tirar a ponta do lado do Cruzeiro. Aí o Bahia vai até, vamos dizer, o Cruzeiro pede, o Cruzeiro estaciona ali de novo. Aí o Bahia vai até Minas Gerais, pode até trazer um empate lá com o América Mineiro. Aí o Bahia para 43 pontos. O Cruzeiro estacionou nos seus 41. Aí o Bahia vai a 43. Aí tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Aí, depois, na outra rodada, aí tem Cruzeiro e quem, meu pai?
Cruzeiro vai pegar o Palmeiras. Em Minas. É isso que eu tô falando. Que Cruzeiro, e jogo portão fechado. O Cruzeiro, ele tá com uma tabela mais inferior que a do Bahia, em termos de adversário. Mais superior, né? É mais forte, é uma tabela mais complicada. Paramos aonde? Quantos pontos do Cruzeiro? 41 e 43 do Bahia. Vamos dizer que o Cruzeiro ganha o Palmeiras, vai a 44. Aí o Bahia tem 43, pega o Atlético daqui dentro. É esse jogo aí que pode ser decisivo. O Bahia depende dele. Será que o Atlético entregaria esse jogo? É justamente isso. Vamos depender muito se o Atlético já conseguiu a vaga na Libertadores, aquela coisa toda, que o Bahia tem condições. Agora, tudo é dentro de campo. O Bahia tem que fazer o papel dele. A gente tá botando aqui suposições. Se o Cruzeiro ganhar as duas, ganhar o Fortaleza lá e ganhar o Vasco da Gama. Aí não tem mais jeito. Fica mais difícil. O Bahia tem que ganhar todas. Então a situação do Tricolor é delicadíssima. Vai torcer agora para esses 2 jogos. O Bahia torcendo para esses 2 jogos, o Cruzeiro perdeu os 2 jogos. O Bahia depende dele para ficar na primeira divisão. Pronto. Vamos lá. Depende dele. Eu sei que a conta que embaralhar. Pegou alguém igual aquela conta que você bota na mesa, vai botar no fritar dos ovos. Cruzeiro. No fritar dos ovos. Cruzeiro empatar um jogo. Nesses 2, o Bahia só depende dele. É verdade. Pronto. Para chegar, para ficar. Que coisa, viu, torcedor? O Bahia foi um time que mais investiu praticamente, acho que foi o 4º time, né? Ou foi o 3º time que mais investiu no Campeonato Brasileiro. Acho que não tiveram muita experiência em termos de contratação. Pegaram muito jogador novo que já foram até embora, né? Arthur Salles, aquele outro machucou, depois já foi embora de novo. O lateral, o atacante, aquele menino que era do Fluminense. O Chaves veio, não se adaptou, enfim. Foram coisas que aconteceu no Bahia esse ano. O Daniel foi embora, foi campeão na Libertadores, também tá jogando, mas foi campeão pelo Fluminense. Então, se o Bahia, que a gente tá torcendo aqui, ficar na primeira divisão, o Grupo City tem que fazer muita reformulação e não sair dando dinheiro aí à toa, a torta é direita, Ronaldo. Eles já disseram que vai investir em torno de 3 vezes o valor que investiu agora. O Bahia investiu 116 milhões nesse time. Aí tem essa lógica, né? A gente não sabe se ele sendo abaixado ou não, né? Mas que vai investir o triplo para poder fazer uma equipe melhor. Que o planejamento foi feito de uma forma errada, eles têm esse conhecimento, né? Que se demorou demais para que fizesse as mudanças. A janela de transação abriu várias vezes, aí 2, 3 vezes o Bahia não tomou providência. Trouxe um jogador que estava lá encostado na Europa, achando que o futebol brasileiro era qualquer um, era um da Bolívia, um do Paraguai, onde ele tem onde o City tem equipe, né? Da Colômbia, onde tem equipe. Da Bulgária, entendeu? Como diz o amigo Nailton Santana, dos infernos dentro lá, achando que chegando aqui com o jogador que ele tem lá encostado, porque tá na Europa, que ia dar certo. Infelizmente não deu e não tomaram providência, deixaram correr, frouxo. Quando foi correr, tentar buscar uma melhora no elenco, não tinha mais ninguém para pegar, tava todo mundo com seus contratos. Só tinha jogadores que estão encostados e o Bahia também não teve interesse, né? Jogadores de qualidade estavam todos com seus contratos firmados, porque quando você vai contratar jogador bom no meio do campeonato, é muito difícil, tá todo mundo já, né? Seus contratos firmados de 2, 3 anos, e aí como é que você tira? Como é que tira? Não vai tirar, é muito difícil, né? E aqui tem uma matéria falando de Ronaldo Fenômeno. Ele diz aqui, Ronaldo Fenômeno diz que começou uma luta desesperada para rebaixar o Sport Clube Bahia. É um negócio sério. A imprensa também bota muita lenha na fogueira. Ronaldo Fenômeno monta plano desesperado para tentar rebaixar o Bahia e salvar o Cruzeiro. Cruzeiro é o maior rival do Bahia na luta contra o rebaixamento para a Série B. O time de Ronaldo Fenômeno mandou embora o técnico Zé Ricardo após derrota em casa para o Curitiba. Ele havia chegado em setembro após a demissão de Pepa. Foram 10 partidas no comando do time azul, com 3 triunfos, 2 empates e 5 derrotas. Agora o dono está traçando um novo plano, né? O Ronaldo está traçando um novo plano, trazendo um novo técnico e buscando vencer os jogos que faltam, aquilo que está falando. Os 2 jogos que faltam, porque é crucial para o Cruzeiro vencer esses 2 jogos. Ou pelo menos um empatar outro, ou até vencer um, já dá uma distância, né? Fica muito mais difícil para o Bahia se o Cruzeiro conseguir vencer a partir dessa aí. Só que aquilo que a gente falou, ele tem 2 confrontos aí muito difíceis, que é o Palmeiras e o Botafogo, que luta por título. Que luta por título. Palmeiras que tá lá na frente, Botafogo dando por título, né? E aí vai ser muito complicado. Ele enfrenta também o... Ele pega o Goiás, que não quer descer. E pega o Corinthians, né? Também que tá brigando ali para se manter ali.
Então, com os confrontos, é por isso que ele diz que é muito importante vencer esses dois jogos de início logo aí, para conseguir abrir 6 pontos de diferença. E se abrir 6 pontos de diferença, fica muito mais difícil para o Sport Clube Bahia. Então, vamos lá, são 19h15. 19h15, né, rapaz? Fora do nosso costume aqui. Eu ia botar 19h18, né? Eu ia botar 18h15 o costume do horário. Um abraço a vocês aqui em Conceição de Jacuípe, tomando sua cervejinha. Hoje feriado, 15 de novembro, proclamação da República. Vocês que estão aí na Rua Chile, Rua 15 de Julho, aqui na Praça do Mercado. E vocês que estão aí, né, na Avenida Getúlio Vargas, Praça Benjamin Costa, tomando sua cervejinha bem gelada. E tá aí nas escutas do programa Esporte Entre Amigos, aqui na rádio Mix Bahia. Vamos lá, vamos aos nossos comerciais, Gabriel. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewat 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego.
19 horas 20 minutos. 19 horas 20 minutos aqui em Conceição de Jacuípe. Ronaldo Alves, amigos ligados aí no esporte. Eu mandar um abraço aqui em especial a uma pessoa que tive o prazer de revê-lo hoje, né, em um evento, um grande evento, aí no Parque da Lagoa, em Feira de Santana. Meu amigo Rei Nelsinho, o Rei Nelsinho, ele mesmo, Nelsinho da Camis Moda. Ele é o homem que mais promove em feira e região. Rei Nelsinho, esse é o cara. Pense numa pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa educadíssima, uma pessoa exemplar. Tive o prazer de dar um abraço, né, no Rei Nelsinho hoje, e quero mandar esse abraço especial hoje a essa pessoa ilustre aí em Feira de Santana. Rei Nelsinho, um abraço, tamo juntos com você, né? Um abraço, meu irmão, tudo de bom pra você e sua família, ok? Muito boa noite e fique com Deus, meu amigo Rei Nelsinho, o homem que mais promove em feira e região. Vamos aqui do Esporte Clube Vitória. Solta aí o Esporte Clube Vitória. O presidente Fábio Mota que fala, né? Fábio Mota diz: é o primeiro de uma série, diz presidente do Vitória, sob o título da Série B. O presidente Fábio Mota falou sobre o título do Esporte Clube Vitória e a expectativa para conquistar a taça da segunda divisão, né? O presidente do Vitória comemorou o acesso do time à elite brasileira durante uma entrevista concedida à Piatã FM em Salvador durante o programa B-News, agora, na noite desta terça-feira, 14, afirmando que o maior título da história do clube está a caminho, já chegou e que vai conquistar coisas maiores, vai buscar aí a Série A. Aí, meu filho, aí agora você já tá pensando, tem que ter, acreditar, ir pra cima mesmo, mas é muito mais difícil, gente. Ele sabe que um título de Série A é muito difícil. Já começa pela questão financeira, que a gente vai para aí, essas equipes aí, o Palmeiras gasta em torno de 800 milhões de um campeonato desse, de elenco, o Flamengo 600, 700 milhões e por aí vai. E a gente, o futebol nordestino não tem condições de fazer isso. Nem com o City aí, eu acho que o Bahia não gasta esse dinheiro todo. Não vai fazer isso aí. Esse disparate de querer gastar esse dinheiro todo. Até porque é muito difícil. Na verdade, é muito difícil você conseguir ser campeão brasileiro. Pode chegar, pode. Agora, que é difícil, isso é, né? Agora, sorte para ele, né? E a declaração dele que ele consiga um título de expressão como o Campeonato Brasileiro da Série A, Jair. Olha que o Fábio Mota, ele premeditou, profetizou o título da Série B e, né, automaticamente voltaria para a Copa do Brasil. Então, foi o Fábio Mota que falou, né? Foi. Que ele, né? Ele disse que vai buscar coisas maiores. Para ser campeão brasileiro, vai buscar não pode acontecer. Do Brasileirão da Série A. Eu falei que é difícil. O homem profetizou e foi campeão. E voltou à Copa do Brasil na terceira fase. O Vitória não entra logo na primeira fase, na terceira fase. E falar em Vitória, a CBF antecipa aqui a cerimônia de premiação e Vitória, né? CBF antecipa a cerimônia de premiação e Vitória receberá a taça da Série B no sábado. Que festa linda vai ser o sábado, não tem mais ingresso, não tem mais nada. O Esporte Clube Vitória conquistou acesso e título com 2 rodadas de antecedência no Campeonato Brasileiro da Série B. E já sabe quando receberá a taça de campeão. Será no sábado, após o jogo. O jogo é sábado, não é domingo não. Após o jogo contra o Sport, no estádio Manuel Barradas, pela 37ª rodada e penúltima rodada da competição. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE. Globo nessa quarta-feira e confirmada pelo futebol baiano. Como na última rodada o Leão joga fora de casa, como na última rodada o Leão joga fora de casa, torcedor aqui ligando, mas daqui a pouco a gente, calma torcedor, vamos pro zap, vamos voltar aqui. Como na última rodada o Leão joga fora de casa contra o Chapecoense, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu antecipar para a penúltima rodada a cerimônia da premiação e entrega de taça para o campeão da Série B. O presidente Edinaldo Rodrigues deve marcar presença no evento. Esse será o último jogo do Vitória como mandante na Série B e a expectativa é de quebra de recorde de público na temporada.
Os torcedores correram atrás de ingressos para a partida, que já está esgotada. O recorde até então foi registrado no último jogo contra o Juventude, quando 28.254 pagantes estiveram presentes no Barradão. Então, antecipou a CBF, né? O Edinaldo Rodrigues, como bom torcedor do Vitória que é, já vai mandar logo essa taça sábado às 17 horas, Ronaldo Alves. Ele deve estar torcendo para o Bahia cair lá. Vamos lá. Ô Galego, aqui disse, para o confronto entre rubro-negros, o presidente do Vitória, Fábio Mota, traçou uma meta de 30 mil ingressos. O Barradão só pega 30 mil pessoas, né? 33 mil, mas questão de segurança, 30 mil torcedores. E só não é lotado, né? Não é, eu não sei, porque a impressão que dá ali é que pega mais gente, né? Eu passo por ali, eu rodei de caminhão, passava por ali, eu via sempre o Barradão ali, de cima. Pra mim, era uma expectativa de 40 mil pessoas, só pega, deve ser porque também diminuiu bastante, né? Com certeza. Vamos lá, são 18 horas e 25 minutos, 18 e 26, pulou. Lembrando que estamos no ar até às 20 horas, hoje que o programa é Esporte Entre Amigos. É horário especial até às 20 horas, 2 horas de programa. Vamos lá, 19 horas e 26 minutos. E Gustavo Scarpa pulando aqui, né? Cenário aí internacional, nacional. Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, é alvo do Atlético Mineiro. O clube já fez proposta. O Atlético Mineiro enviou uma proposta para contratar o meia Gustavo Scarpa, atualmente vinculado ao Nottingham Forest. O Galo teria apresentado uma proposta financeira de cerca de 5 milhões de euros, equivalente a aproximadamente a 26 milhões ao clube inglês, buscando trazer o jogador de volta ao futebol brasileiro. Scarpa, conhecido por sua versatilidade e habilidade técnica, foi contratado pelo Nottingham Forest em 2022, após um período de destaque no Palmeiras. No entanto, sua passagem pelo futebol inglês não foi tão positiva quanto o esperado. No período de sua estadia no clube inglês, Scarpa atuou em apenas 10 partidas, deixando a desejar nas expectativas da equipe. O desempenho aquém do esperado teria levado a equipe a reconsiderar a permanência do jogador em seu elenco. Diante desse cenário, o Atlético Mineiro viu a oportunidade de trazer de volta Scarpa para o futebol brasileiro. A proposta financeira apresentada pelo Galo reflete o interesse em contar com o talento do meio-campista em campo. Vale ressaltar que após sua passagem pelo Nottingham, o meio-campista foi emprestado ao Olympiacos, clube grego. No entanto, sua performance na equipe europeia também não atendeu às expectativas, o que deve resultar no retorno antecipado do clube inglês. Na atual temporada europeia, o atleta fez 11 jogos pelo Olympiacos, inclusive na Europa League, mas não participou diretamente de nenhum gol. Então tá aí o Atlético Mineiro. Se falou do Scarpa, né? O Scarpa pediu muito dinheiro para vir pro Grupo City, pro Bahia, mas acho que o Atlético Mineiro tá querendo repatriar aí o Scarpa. É um cara, ele não deu sorte, mas eu gosto muito do Scarpa. Quando ele esteve aqui no Palmeiras, jogou muita bola. Bom jogador. Galego, o Bahia hoje é das equipes que mais investiu no Campeonato Brasileiro. Todos têm conhecimento, né? Vamos aqui a lista, né, dos 10 que mais investiram. Custo dos elencos mais caro da Série A. O Flamengo gastou 746 milhões. Olha o que eu falei, Gabriel. Né? Aí vem em segundo, o Palmeiras gastou metade, 297. O Red Bull Bragantino é o terceiro, gastou 182 milhões. O Atlético Mineiro gastou 117 milhões. O Botafogo, 111 milhões. O Santos, 110 milhões. O Bahia gastou 109. Porém, ele era para ser um pouco mais, porque a transação de... Aqui explica que a transação de Johnny Chaves, que foi devolvido, o Bahia não vai pagar mais aquele valor, não. Aquele valor vai ser repassado, uma equipe vai pegar e vai devolver. Então, não entra na conta. O Bahia gastou 109 milhões, é o 7º colocado, né, dos times que mais gastaram, o elenco mais valioso do Brasileirão. O Atlético Paranaense vem em 8º, com 105. O Vasco, com 103 milhões. E o São Paulo, com 87 milhões. E conseguiu aí a Sul-Americana, né, galera?
A Copa do Brasil, aliás. O São Conseguiu Paulo. a Copa do Brasil. Engraçado que o Santos tá ali, gastou mais do que o Bahia. Gastou. O Santos gastou aqui. O Santos ele gastou 110 milhões e o E Bahia o 109. o Flamengo 700 e tantos milhões. 746 milhões. E não são empresa, né, Ronaldo? Vem de onde esse dinheiro? Tem empresa pesada aí, viu? O Palmeiras porque... O Palmeiras eu tô no Flamengo nem o Santos. Nem o Flamengo nem o Santos. Daí e gastaram muito dinheiro. O Flamengo gastou 746 milhões. Tem um mistério aí, né? Aí é investimento que o Flamengo, todo mundo tem visibilidade, todo mundo quer apoiar o Flamengo, né? Ele não cansa de ter patrocinador. E um detalhe, o Red Bull Bragantino ficou em terceiro aqui com 182 milhões. E tá devendo 500 milhões, é brincadeira? Em contratações. É brincadeira. 500 milhões. Então é complicada a situação. O Bahia é o oitavo, né? É o sétimo. O Bahia é o sétimo com 109. Mais investiu. Ele tava um pouco acima, mas na transação com o Johnny Chaves não entrou aqui na conta porque parece que vai ser devolvido, né? Aí não entrou na conta. Mas mesmo assim, muita grana, não, muita se grana. Tivesse entrado, aí, ó, se tivesse entrado aqui, ele tá com 109 milhões. Com 18, ele iria aqui para 130 e poucos milhões. Ele seria aqui o terceiro, não, o quarto. Seria o quarto, na frente do Atlético Mineiro. Mas a transação com o Johnny Chaves, que eu nem sabia disso, o dinheiro vai ser ressarcido, porque o Johnny Chaves vai ser vendido para outra equipe. O Grupo City tem esse negócio de empurra para um, empurra para outro, pega, devolve o dinheiro para lá, é assim. Aproveitar aqui e mandar um abraço àquela rapaziada aí de humildes, né? Temos aqui esse espaçozinho aqui, 2 horas de programa, meu amigo Bal. Alô, meu amigo Baldo. Baldo eu esperava aí mandar um áudiozinho, né, Bal? Mas o Bal deve estar aí tomando sua cervejinha, né, seu uísque, aí no distrito de Humildes. Mandar um abraço meu amigo Formiguinha, meu amigo Cid Pio. Alô, Cid Pio. Alô, meu amigo Juca da Praça, Juca Eventos. Então, mandar um abraço a Juca, a sua esposa, dona Tânia. Enfim, meu amigo Juninho de Mauro, um abraço. Negua, torcedor do Bahia. Meu amigo Fiapo, rei das galinhas caipira. Meu amigo Fiapo, Mazinho Amarelinho, enfim, muita turma boa. Duinha do Mercadinho Campeão. Preços baixos com qualidade, você só encontra no Mercadinho Campeão do meu amigo Duinha. Tonho do Porco. Alô, Tonho do Porco, aquele abraço. 19 horas e 31 minutos. Mandar um alô aqui para Nilson, nosso amigo Nilson, né? Irmão de Dilto, lá do Pau Seco, da família Nascimento. Ele bota aqui, boa noite a todos. Meu velho amigo Ronaldo, um abraço a todos. Um abraço. Nilson, a família Nilson, lá de Nascimento. Dilto Baixinho. É, o famoso Dilto Baixinho. Ô, Gabriel, tem um áudio aí, bota esse áudio aí no ar pra gente ouvir. Não entrou o áudio aí de meu amigo Tico Ferense. Ah, meu Tico Ferense. Tico Ferense. Mandou áudio aqui. Daqui a pouquinho tem um áudio de Tico Ferense. Antes do Tico, vamos aqui, 19 horas e 32 minutos. 8 times disputam por 3 vagas no G4 da Segundona. Após o título garantido pelo Vitória, restam apenas 3 vagas para o acesso à Série A de 2024. 8 times seguem na disputa pelo acesso, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Além do rubro-negro baiano, quem também venceu na rodada foi o Vila Nova, agora com 18% de chance de acesso, de acordo com o Infobola. Vice-líder, o Criciúma conquistou ponto fora de casa, em confronto direto contra o Guarani, e chegou a 78%. Vamos conferir aqui as chances. O Vitória é campeão, já sacramentado, ninguém tira. Já está na primeira divisão. Depois tem aqui o Criciúma com 61 pontos, tem 79% de chance de acesso. Juventude com 61 pontos, tem 74%. Atlético de Goiás, 61 pontos, tem 65% de chance. O Sport, próximo adversário do Vitória, tem 60 pontos com 45% de chance. O Vila Nova encostou aqui, tem 58 pontos com 18% de chance. O Novo Horizontino já se distanciou, 57 pontos com 7% de chance. Eu acho, Ronaldo Alves, que o Vitória pode jogar chope aí nessa coisa do esporte aí, viu, cara? Eu acho que vai ficar aí pra Criciúma, na minha opinião. Criciúma, Juventude e Atlético de Goiás. Atlético de Goiás. O esporte que vinha liderou várias vezes a competição, chegou a abrir até uma certa diferença no começo do segundo colocado, mas deu uma queda. E hoje é o quinto colocado com 60 pontos. 1 ponto atrás de todos que estão do segundo até o quarto. 1 ponto atrás do Atlético Goianiense, do Juventude e do Criciúma. E se ele perder pro
para a equipe do Vitória. Não, já cai, já sai. Já, o praticamente... jogo de festa e tal, ele praticamente fica fora. Ele vai ter que torcer para fulano perder, empatando perder, e aí eu acho que o Sport vai acabar ficando de fora novamente. Aí, viu? Ano passado ele ficou, beirou ali, beirou, acabou ficando de fora, e esse ano tá chegando próximo para ele ficar de fora. Vamos ao áudio, Tico Ferenc? Vamos ver se vai. Fala pessoal, boa noite a todos que acompanham aí o programa Esporte Entre Amigos. Esse já foi, Gabriel. Satisfação foda. Esse aí é Linho, é o último áudio aí, acho que... Boa noite, Ronaldo Alves, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, né, Nailton Santana, Gabriel Santana, é o comandante da nave mãe Maguila San, e a todos os ouvintes aí da Rádio Mix Bahia 89.9. Aqui quem fala é Tico Ferenc aqui. Quero dizer o seguinte, para diante da tabela e dos adversários aí, eu acho que o jogo mais complicado do Bahia é só contra o Corinthians. O Atlético Mineiro, se ele não estiver brigando mais por nada, com certeza ele abre para que prejudique o Cruzeiro. O Bahia ganha o São Paulo porque vai vir com jogadores que nem vão... Acho que deve ser o time B, não é isso? Porque vai dar férias aos jogadores mais velhos, não é isso? E aos titulares da equipe. Então, já que o São Paulo não briga mais por nada, já foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores, nem desce, nem sobe mais, então, aí agora é só botar a molecada aí para ver aí quem se aproveita aí para o próximo ano aí, né, fazer parte do plantel. E o América Mineiro já está rebaixado, né, com certeza o Bahia ganha lá. Eu acho que o Bahia não desce não, eu acho que fica mais complicado aí pro Cruzeiro aí. Vasco da Gama também tem uma chave também muito complicada também, tá entendendo? Entre Vasco, Cruzeiro e Bahia aí, o Bahia é o que menos tem jogos difíceis. Valeu, beleza, forte abraço a todos aí, estou aqui sintonizado aqui. Boa noite, Ronaldo Alves, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, né, Nailton Santana, Gabriel Santana, é o comandante da nave mãe Maguila San. Tá repetindo o áudio aí, do Tico Ferenc, duplicou. Aqui quem fala é Tico. Ele tá fazendo a leitura que ele tá fazendo aqui, né, galera? A questão é que o América de Minas é rival do Cruzeiro. Ele é rival do Cruzeiro, o América de Minas. E o Atlético é mais rival ainda. Não se entende lá com a torcida, direção de um de outro, não se entende, não. É pior do que aqui tem rivalidade, mas ainda conversam com o outro, você vê junto em algum lugar e tudo. Mas lá eles não se entendem de maneira nenhuma, por causa da grandeza de um querer ser maior que o outro. Né? E tem por baixo ali o América de Minas, que já está rebaixado, já mandou a escritura, todo mundo embora, e aí sabe que como é, né? E em questão de jogos do Bahia, que o Bahia ganhou seus jogos aí com times que não tinham interesse, entre aspas, na competição. O Bahia ganhou o Fortaleza estava focado na Sul-Americana. O Bahia ganhou o Internacional com 8 de 9 jogadores reserva. E o Fluminense? O Bahia ganhou o Fluminense estava lá com olho na Libertadores, graças a Deus foi campeão. Então o Bahia, se for manter essa lógica, claro, é evidente que é difícil, a gente só está falando aqui suposições, o Bahia pode ganhar, o São Paulo ganhar o América, que não tem pretensões nenhuma mais no campeonato. E o Atlético Mineiro é o último, como o Tico Ferenc falou, é o jogo mais difícil do Bahia, é contra o Corinthians, na próxima sexta-feira, dia 24, na Neoquímica Arena. E se tiver naquela noite do Corinthians é assim, é igual o Vasco da Gama quando joga São Januário. Tem dia que não joga nada. Se pegar o Corinthians nessa noite aí, o Bahia tem tudo também para conseguir ponto lá em São Paulo, Ronaldo. É verdade, né? Por isso que o Bahia tem que, de qualquer jeito, correr lá, se desdobrar, se acabar lá para trazer pelo menos um ponto. Porque eu já venho com um ponto na mala. E aí tem esses confrontos aí que pode beneficiar realmente o Bahia, né? E Everaldo não joga, né? Everaldo tá suspenso, tomou o segundo cartão amarelo. O pior é que a gente fala assim, graças a Deus, mas vai estar quem no lugar? O Everaldo é o melhor jogador do que esses caras que tem aí no ataque. Se você na posição dele. Tirar Everaldo, tá tirando 6, vai botar 5, que é o Mingote. É 5 ou 5,5, não é 6 também. Porque tem aquela história, tirar 6 pra botar meia dúzia, né? Aí vai tirar 6 pra botar 5,5. E você vê que o Everaldo toca na bola, ele tem qualidade, ele sabe dar um passe. Ele não se atrapalha com a bola. O problema todo é que não falta jogadores mais na frente de qualidade para meter essa bola pro gol. É isso aí, vamos lá, são 18 horas e 39 minutos, 18h39. Vamos lá nos comerciais?
Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Reinaldo Alves. Eu tô toda hora falando aqui, galera, né? Programa Esporte Entre Amigos com vocês. 18 horas, mas não, é 19h44. É por costume que a gente não tem que estar fazendo o programa depois das 19h. O horário certo é 19h44. Tem um áudio aí, Gabriel? Vamos lá. Uma boa noite à equipe do Esporte Entre Amigos. Nesse momento de alegria, de muita satisfação, aí em Humildes, né? O nosso leão sagrou-se
campeão brasileiro da Série B 2023. É muita alegria, muita emoção, certo? É um título que faltava, como falta muitos outros que nós vamos em busca. Mas quero aqui deixar registrado, esse título não é só da torcida do Vitória, é de toda a Bahia, é dos torcedores do Bahia, torcedores do Fluminense. Isso motiva e incentiva as demais equipes a trabalharem e fazer com que o futebol cresça na Bahia. Uma boa noite, um abraço a todos. São 19h45, 19h45, o professor Alberto aí, né? Aí tá aí, igual pinto no lixo, como pau, como formiga, Cid Pio, todo mundo é igual pinto no lixo, comemora mesmo, tem que comemorar. É muito difícil ser campeão de qualquer que seja o campeonato. Um abraço pro professor Alberto e aos demais. Vamos à matéria aqui, galera, vamos lá. Lúcio Flávio oficializa saída de cargo de técnico do Botafogo. O Botafogo, meu amigo, como diz o Wildes, o foguete deu ré. Caiu, né? Não deu ré, não. Thiago Nunes deve ser anunciado para o lugar no comando técnico do Alvinegro. Lúcio Flávio anunciou oficialmente nessa terça-feira, dia 14, que deixou o comando técnico do Botafogo. O Alviverde Carioca vem a 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates. Então o treinador estava bastante pressionado no cargo. A diretoria oficializou a decisão nesta tarde. Thiago Nunes estava em negociação avançada com o Glorioso e deve ser anunciado nas próximas horas. O profissional de 43 anos de idade deixou o Sporting Cristal do Peru para assumir o comando do Botafogo nas rodadas finais do Brasileirão 2024. Será que ele salva o Botafogo? Consegue o título de novo? Eu acho meio difícil, galera. Thiago a qualidade Nunes do Palmeiras, a qualidade do Palmeiras é bem superior à do. Se você olhar a equipe do Botafogo, ali foi uma equipe que encaixou. A verdade é essa, que você não vê muita qualidade. Tem os jogadores do bando, tem o Adrielson, bom jogador, o Tiquinho Soares, tem outros também que são bons, mas não é aquele time que diz assim, é um time para ser campeão brasileiro. O Júnior Santos, né? Da Júnior conterrânea, Santos, aquele condicionado de eu esqueci o Júnior Santos, que tá jogando muita bola. Muita bola. Muita bola. Tem realmente ali o Júnior Santos também. Tem o Diego Costa quando entra, né? Mas o Botafogo, ele era uma equipe que não tomava muito gol. O sistema defensivo do Botafogo era muito sólido. O Gustavo Scarpa, o Adrielson, o Marlon, enfim. E agora começou a desandar. Eu acho que o grande problema do Botafogo foi a saída do Luiz Castro. Foi para a Arábia, o time estava num bom momento. Talvez se o Luiz Castro estivesse na equipe, o Botafogo não tinha caído muito de produção, a verdade é essa. Estava com um plantel na mão. Arriscou trazer o outro treinador, o Bruno Lage, mas não deu química, não emplacou. Aí a equipe assumiu a responsabilidade com o Lúcio Flávio, mas é um cara que possa vir a ser treinador lá futuramente, né? O cara pegou o caminho andando, o bonde andando, e aí ele não tem culpa nenhuma. Certo é que o Botafogo tem um jogo a menos, ainda tem esse jogo contra o Fortaleza, pode sim ser campeão, mas a coisa tá difícil. Ficou mais difícil, que tá colado nada mais, nada menos o Palmeiras, que é o novo líder, né, da competição. Palmeiras aí é um time como se fosse o Flamengo. Se decar, meter a carinha, consegue ganhar o título. Eu acho que o Palmeiras não sai mais da liderança, não. Pode ter certeza, eu acho que o Palmeiras não sai mais da liderança, galera. É muito complicado ali você tirar aquele time ali da liderança. O time do Palmeiras é muito qualificado, um time muito bom, muito arrumado, um time que tem um elenco muito bom. O banco de reserva do Palmeiras dá pra jogar, não veja a camisa do Bahia jogar disputar o Brasileirão. Essa é a verdade, e muitas equipes estão aí. Eu acho que o Palmeiras passou ali uma coisa que ninguém imaginava, né? 14 pontos de diferença pro segundo colocado, e hoje é o vice-líder do campeonato, rapaz. Não, eu falo o Botafogo. O Botafogo perdeu o posto de líder, caiu para vice-líder do campeonato depois de abrir 14 pontos de diferença. Duas viradas espetaculares do Palmeiras e do Grêmio. Desandou de vez. Desandou de vez. E falar em professor Alberto, alô professor Alberto, aquele abraço. E ele falou do Fluminense, o título da equipe do Vitória, de uma geração que marcou história aí. Muitos jogadores que passaram pelo Vitória. A gente tem que dedicar a esses jogadores que tudo foi no começo lá, há mais de 100 anos, né?
Vitória é um time que tem mais de um século de fundação e tem que dedicar esse título a todos os jogadores que passaram no Esporte Clube Vitória. O Vitória tem 124 anos. 124 anos. Então foi uma luta para conseguir um título nacional, especialmente esses aí que vão ficar para a história, é claro, mas todos os jogadores, todos, comissão técnica, que passaram no elenco do Vitória durante esses 124 anos, Ronaldo Alves. Verdade, né? Já mais do que merecido o Vitória ter um título de expressão, porque a Série B é de expressão. Não adianta tentar diminuir, porque é de expressão, né? Eu tô buscando aqui para ver os confrontos que a equipe do Palmeiras tem, porque... Enquanto você busca aí, 19h50, sócios do Vitória vão decidir sobre estrela na camisa, diz Fábio Mota. Aquela enquete que o Nailton jogou aqui ontem, o Sport Clube Vitória conquistou o primeiro título nacional de sua história. E uma dúvida paira no ar. A camisa do clube terá ou não a estrela pelo título de campeão da Série B? Muitos torcedores defendem a colocação da estrela como forma de lembrar da arrancada heróica, saindo da Série C para a Série A e com o título da Série B. No espaço de 2 anos, questionado sobre o assunto, o presidente Fábio Mota disse a ser a favor da colocação, mas frisou que os sócios do clube serão os responsáveis pela decisão. Eu não sou dono do Vitória, o Vitória é maior do que eu sou passageiro, sou um simples torcedor que virou presidente, saindo da arquibancada. Quem vai decidir isso são os sócios. Se você pegar a minha opinião pessoal, é evidente que eu digo sim, não é um título qualquer. Eu vi um bocado de bobagem aí falando sobre isso. O Campeonato Brasileiro da Série B, nos últimos 10 anos, só teve grandes clubes sendo campeões. Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e o Vitória. É mais um desses aí, disse o presidente em entrevista ao BNEWS. Então tá aí o Fábio Mota, ele fala também sobre a importância do título e aproveitou para alfinetar o rival, Bahia, frisando que o Vitória é o primeiro time baiano campeão nacional na era dos pontos corridos. É um título muito importante para a história do futebol baiano. Primeiro clube baiano que na era dos pontos corridos consegue ser campeão brasileiro. Título muito importante para a história do clube, mas o sócio torcedor que vai resolver, disse Mota, Ronaldo. Eu acho que esse tem que colocar. Nem que seja de prata, mas coloca. Né, galera? Vamos lá. Eu tô aqui com os confrontos do Palmeiras. O Palmeiras pega o Fortaleza, galera. No próximo jogo dele, no dia 26. Aí ele vai... Esse jogo em casa. Não, joga fora, joga no Castelão contra o Palmeiras. Contra o Fortaleza. Aí ele recebe em casa o América Mineiro. Joga em casa de novo com o Fluminense. E pega o Cruzeiro fora. Eu tô observando aqui, esse jogo Palmeiras e Cruzeiro, se tiver dependendo desse jogo, né, tanto o Bahia como o Cruzeiro, o Bahia enfrentando o Atlético lá, aqui na Fonte Nova, aliás, o jogo é cá, e o Cruzeiro enfrentando o Palmeiras em casa. O Palmeiras pega quem? O primeiro é o Fortaleza? Pega primeiro Fortaleza lá no Castelão, lá no Castelão. Aí joga em casa com o América, né? Depois ele pega o Fluminense em casa de novo e sai para enfrentar o Cruzeiro no último jogo. Aí a questão do Palmeiras para o título tá mais fácil. O Fluminense já conseguiu o que ele queria. Fortaleza também, se ganhar esse jogo do Cruzeiro, já sai de tudo aí. Pega o América, vai dar uma goleada. E aí, meu pai, Cruzeiro e Palmeiras. E é um jogo aqui que o Fortaleza já possa também já estar definida a situação dele, né? Do Fortaleza. Aí pega o América, já não tem mais nada, já tá rebaixado mesmo. Fluminense não tem mais no campeonato. Não vai. E aí o Palmeiras pode rebaixar o Cruzeiro. E pode ser o campeão brasileiro pela essa logística aí do Palmeiras. Eu acho que teoricamente tem confrontos mais fáceis, assim, digamos, né? Por isso, torcedor, que eu falei aqui, né? E o ouvinte que tá aí, que o Palmeiras, pra mim, é o campeão brasileiro. É o campeão brasileiro, porque aquela que tá dando aí a equipe do Botafogo, sempre tomar cuidado, é capaz dele ficar até fora da Libertadores. Do jeito que era jogando aí, capaz de ficar fora da Libertadores aí, ser ultrapassado pelo Grêmio, pelo Corinthians, ou pelo Flamengo, né? Bragantino, os quatro. Bragantino, Grêmio e Flamengo. Esse daí, que tá ali na briga, sempre tomar cuidado, é capaz de ser ultrapassado e ficar fora da Libertadores. Se demole. E o Thiago Nunes, claro e evidente, não vai resolver nada agora. Ele vai daqui que ele implante um trabalho dele aí, terminou o campeonato. Isso aí é pra uma situação de para o ano. Ele vai tentar pegar o que tem de melhor, conversando com o Lúcio Flávio, alguns jogadores, né? O capitão, que é o Cuesta, e vai ver o que é que pode se fazer nessa reta final.
tirar muita coisa do Thiago Nunes aí agora, não acredito não. Vai chegando, não conhece o elenco. E só tem 4 jogos, né? 4 jogos. 4 jogos é complicado. Vamos lá. 19:54, fala aqui o Anderson coloca acesso da Série B como título. 4 campeões. No mês passado, o atacante Wagner Love revelou o desejo de conquistar o título da Série B para empilhar mais um título no seu vasto currículo. Na ocasião, o Sport ainda estava na briga pelo primeiro lugar, porém tudo mudou de um mês para cá. O Vitória carimbou o acesso e também tem o título nas mãos, enquanto o Leão da Ilha desceu a ladeira, saindo da vice-liderança para o 5º lugar, correndo o risco de perder o acesso. Apesar de não ter mais chance de conquistar o título, o técnico Anderson Moreira, em entrevista, afirmou que o peso de estar no G4 equivale à conquista do título da Série B. É uma situação delicada, mas desde o início da Série B eu disse que tínhamos 4 campeões. Então nós temos título sim para poder disputar e vamos lutar até o último momento, porque o futebol surpreende, disse. O Sport é o 5º colocado com 60 pontos e tem pela frente o jogo difícil contra o Vitória no próximo sábado, com o Barradão lotado e em festa. Não dependendo mais de si, mas ainda confiante no acesso. O técnico Anderson Moreira lembrou dos adversários do Botafogo que estavam muito atrás e conseguiram reagir na reta final. O brasileiro da Série A, todo mundo falava que já tinha um campeão e hoje está em aberto. Nossa função é acreditar, destacou. Eu também sempre falo, Ronaldo Alves, que o título, sempre falei aqui, né? Que os 4 que sobem pra mim são campeões. Mas o Vitória não tinha um título a nível nacional. O Sport já tem um título a nível nacional. O Vitória não. Por isso que tem que ser comemorado sim e tem que botar estrela. O Anderson Moreira, claro que ele tá dando aí, né? Panos na manga para poder ver, disfarçar a não conquista do título da Série B. Vamos lá, vamos de Goiás aqui rapidinho. O Goiás define nova comissão técnica para a reta final do Brasileirão. Rapaz, o Goiás Esporte Clube anunciou na manhã desta terça-feira, dia 14, demissão do técnico Armando Evangelista, que chegou ao clube em julho deste ano. Armando foi demitido após sequência negativa do time dentro do Brasileirão, competição na qual o clube tem apenas 6% de chance de permanecer. 6%? Aí já foi, amigo. Aí já foi. Tem que planejar agora para a segunda divisão. Ao todo, Armando esteve à frente do time com 26 jogos, contando Copa Sul-Americana e Brasileirão, onde conquistou 6 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, rapaz. Aproveitamento de 34%. Agora a nova comissão técnica foi definida. Goiás define comissão técnica. Vou ver aqui. Em comunicado emitido através da assessoria de imprensa do clube, foi revelado a nova comissão técnica para a reta final do campeonato. A diretoria optou por não buscar nenhum outro treinador esse ano, usando soluções caseiras. O novo técnico da equipe principal será Mário Henrique, que vinha apresentando bons números na equipe sub-20, onde ficou em 3º lugar na Copa São Paulo nesse ano. Então pegou o técnico do sub-20 e jogou sub-20 jogou lá, para substituir o técnico que foi demitido. Não contratou ninguém, porque tá caindo. Para contratar técnico para quê? Pelo amor de Deus, tá certo mesmo. 6%. Vai chamar um técnico para cá, para quê? Para 4 jogos e continuar na queda e cair. E o doutor pegou o pessoal dele lá mesmo, né? O Bruno Henrique, que é do Sub-20, e jogou como técnico para poder cumprir a tabela. Que pra mim é só cumprir a tabela, não tem jeito. E de 19:58, o Sport perde zagueiro titular para a reta final decisiva da Série B. O Sport Recife tem um desfalque importante para os últimos 2 jogos, decisivo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O zagueiro Sabino sofreu uma fissura no pé esquerdo e não tem como se recuperar para as 2 partidas finais contra a Vitória e Sampaio Correia. O atleta Sabino apresentou uma fissura no pé esquerdo e está fora do restante da temporada, informou a assessoria do Leão. Sabino era titular absoluto na zaga com Edson Moreira, ao lado de Rafael Thierry, e com a lesão, o mais cotado para assumir a vaga é Chico.
Prata da casa, Alisson Cassiano, outra opção para o setor. Segue como dúvida, porque está lesionado. Vitória e Sport se enfrentam nesse sábado às 17 horas, no estádio Manuel Barradas, pela 37ª rodada e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Barra, com acesso e título já garantidos, tem 69 pontos na liderança da competição, enquanto o time pernambucano aparece na 5ª colocação com 60 pontos e a 1 ponto do G4, Ronaldo. Galera, chegamos ao final do programa Esporte Amigo. Agradeço a você que esteve ligado com a gente aí até agora, né? Às 18 horas. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Oh, segunda-feira não, hoje é quarta. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã, né? quinta-feira, se Deus permitir. Muito boa noite a todos vocês. Fui! A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.